Olha só, o Lula tá comprando briga com o André Mendonça, hein? Ih, rapaz, eu não sei não, hein? Será que isso vai acabar bem pro Lula, hein? Olha só que coisa, o Ministério da Justiça mandou delegados cedidos a ministros do STF retornarem à Polícia Federal. A desculpa do pessoal do Ministério da Justiça é porque está precisando para o combate ao crime, não sei o que lá, não sei o que lá, mas o fato é que a cúpula da PF não gostou do Mendonça proibir o compartilhamento de dados do inquérito do Master com os superiores, né? A operação que teve contra o Jacques Wagner pegou o governo de surpresa. O Andrei Rodrigues não disse para o Lula, não sabia que estava vendo essa operação, né? E aí o pessoal do Lula não gostou e comprou briga com o André Mendonça. Tem um delegado que está cedido pela Polícia Federal no gabinete do André Mendonça, e aí agora a Polícia Federal quer que ele saia de lá. E, cara, eu não sei se o Lula fez essa conta certa aqui não, cara. Eu acho que ele tem mais a perder nessa brincadeira do que a ganhar, tá? Vamos entender isso daqui, porque isso é mais um capítulo, evidentemente, da briga contra o André Mendonça, né? A gente já sabe que tem o Gilmar Mendes, está doido para destruir o caso do Banco Master e do INSS, né? E agora o Lula também entrou do lado do Gilmar Mendes aí tentando destruir o André Mendonça. O engraçado dessa história é que o STF criou uma série de proteções para proteger o Alexandre de Moraes que vão se aplicar agora também ao André Mendonça. E esse pessoal pode acabar se queimando. Vamos entender isso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de junho de 2026, ao meio-dia. E essas notícias foram sugeridas por Ei Lula, fala abaixo que o repórter está gravando, Peter Vice do Flávio Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Ministério da Justiça manda delegados cedidos voltarem à PF. Isso pode afetar investigações do Master e do INSS. Olha que coisa, abertamente o Lula batendo no André Mendonça. Meu amigo, eu não sei não. Eu, se eu fosse o Lula, pensava duas vezes nisso daí, né? Aqui, ó, o Ministério da Justiça enviou esta semana ofício solicitando a devolução de policiais federais cedidos para auxiliar magistrados no STF. A ação tem sido vista nos bastidores do Judiciário entre delegados da Polícia Federal como uma retaliação do governo para afetar a equipe do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, responsável pelas duas investigações que atingem aliados do governo Lula, né? A questão do INSS e as fraudes do Banco Master, né? Aqui, ó. No dia 23 de abril, o presidente Lula admitiu em um discurso público que determinou o retorno de delegados que estariam fingindo trabalhar para atuarem no combate ao crime organizado. Isso já tem um tempo. Isso não foi por conta do Jacques Wagner, isso foi por conta do Lulinha. Lá atrás, quando teve a investigação do Lulinha, o Lula ficou chateado, é lógico, porque o Lulinha, né, é filho do Lula e está envolvido no INSS até o fio do cabelo, né? Aqui, ó, eu mandei o ministro da Justiça fazer uma nota convidando todos os delegados da Polícia Federal que estão fora da Polícia Federal, só vai ficar fora aqueles que forem secretários de Estado, afirmou na ocasião. Os ofícios disparados ao Judiciário foram assinados na noite da última quarta-feira, dia 17, pelo secretário executivo, o Ademar Borges, que é o número 2 lá do Ministério da Justiça, né? O processo de retorno dos policiais federais, rodoviários federais, etc., para reforço e valorização das atividades finalísticas de combate ao crime, foram enviados cerca de 100 pedidos de retorno, alcançando mais de 50 órgãos da administração pública direta e indireta. Olha só, isso é muito comum, tá? É muito comum você ter funcionários públicos de um órgão atuando em outros órgãos como emprestados e coisa e tal. Isso é muito comum no serviço público. Então, essa ação do Lula é uma ação estranha, tá? É muito estranha. Tem policial federal em tudo quanto é lugar que você possa imaginar aí como pessoa cedida e coisa e tal. E isso gera um problema, porque o órgão passa a contar com aquela pessoa, né? Aquela pessoa faz parte de uma equipe, né? Aqui, ó, o documento listado aos órgãos diz que a medida atende uma diretriz presidencial de fortalecimento da segurança pública. Entenda, o Lula, ele tá cagando para a segurança pública. Isso aqui atende a uma ordem do Lula, porque ele se sentiu afetado pelas investigações contra o Lulinha, né? E também agora com o caso do Jacques Wagner, né? Exortamos esse órgão sessionário a adotar prontamente as providências administrativas necessárias ao imediato retorno ao órgão de origem dos servidores abaixo elencados, né? O Estadão confirmou com integrantes do Judiciário que os ofícios da Polícia Federal chegaram recentemente ao STJ e também, procurada a Secretaria do STF, afirmou que o órgão ainda não recebeu esse ofício, mas deve receber em breve, né?
Nos bastidores, integrantes da PF veem a medida como uma retaliação ao gabinete de André Mendonça. As investigações do INSS avançaram sobre o filho do presidente, o Lulinha, e no caso do Master, contra o Jacques Wagner. E você sabe que vai piorar. Vai vir o Rui Costa também, vai vir outras pessoas do governo Lula, né? O Jacques Wagner é só o primeiro fiozinho desse novelo que está sendo puxado pelo André Mendonça, né? O gabinete de André Mendonça tem em sua equipe o delegado Tiago Marcantônio Ferreira, como assessor desde o ano passado. A avaliação dos bastidores é que o governo precisou fazer uma medida mais ampla, porque não poderia determinar apenas a retirada de Marco Antônio do gabinete do ministro, né? Ficaria feio tirar só o cara lá do gabinete do ministro. Vou tirar de todo mundo. Eu fico me perguntando, será que o Fábio Chor vai sair também do gabinete do Alexandre de Moraes, né? Porque também é um policial federal emprestado num gabinete de ministro, né? Vamos ver como é que vai ficar essa coisa. Eu acho que vai ser divertido isso daí, cara. Vai ser divertido essa coisa, né? Aqui, ó, quando Lula fez seu discurso público, a Associação de Delegados da Polícia Federal repudiou isso, falando que são só 53 delegados, menos de 3% do total da corporação, e que isso pode criar uma crise estrutural e não sei o que lá. Enfim, o Lula está querendo retaliar o André Mendonça. E aí, meu amigo, olha só, olha que beleza. André Mendonça pode devolver essa bola quadrada para o Lula, pode devolver bem quadradinha para o Lula, né? Aqui, ó, operação contra Jacques Wagner pegou o governo de surpresa. Segundo dizem os governantes, eu não sei, tá? Porque como a gente falou no vídeo, teve a informação de que o André Rodrigues estava com o Lula no momento em que foi feita a operação. Ou seja, provavelmente o André Rodrigues ficou sabendo da operação e foi correndo para falar com o Lula, né? Só que não deu tempo de fazer nada. Né? Quando a operação aconteceu, eles estavam se falando ali, né? Porque, lembra, a operação acontece às 6 horas da manhã. Não é normal um cara tá fazendo reunião com o Lula às 6 horas da manhã, né? É porque teve uma coisa excepcional. O André Rodrigues ficou sabendo da parada, correu para avisar o Lula, né? A cúpula da PF não gostou de Mendonça proibir compartilhamento de dados do inquérito Master com superiores. Mas como é que vai fazer, meu amigo? O André Rodrigues está ali, o nome do André Rodrigues está ali. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo, porque saiu mais informações sobre aquele bilhetinho, né? Lembra o bilhetinho que eu fiz o vídeo ontem, né? Que a gente não sabe para quem que foi mandado aquilo, mas suspeita-se que foi para o Alexandre de Moraes, em que falava ali sobre a questão tem que mandar o André Rodrigues e o Andreizinho Rodrigues e o Paulinho Goné, né, darem um pito nos subordinados dele lá para eles não fazerem nada e coisa e tal, para não dar problema, né, aquele negócio todo. Eu vou falar mais sobre isso num outro vídeo hoje, tá, porque tem mais notícia disso daí. Mas, ou seja, é lógico que tem que proibir o compartilhamento. Por quê? O André Rodrigues está envolvido nessa parada, o governo Lula está envolvido nessa parada, é lógico que tem que ser evitado esse compartilhamento, né? A notícia aqui é antiga, mas como eu disse para vocês, são justamente essas coisas aqui que levaram o Ministério da Justiça, o Lula, a proibir, a pedir os policiais federais de volta, a brigar com o André Mendonça, né? É lógico que o sistema iria se rebelar contra o André Mendonça, todo mundo sabe que isso iria acontecer, né? Aqui, ó. PGR vê risco em suspensão de sigilos do caso Master por André Mendonça. O André Mendonça suspendeu o sigilo de algumas partes do caso Master no dia da votação da questão da prisão do pai do Vorcaro, né, o Henrique Vorcaro. Né? Relatórios da PF foram divulgados horas antes da votação do pedido de liberdade do pai do Vorcaro, o senhor Henrique Vorcaro. Né? E lembra que eu expliquei para vocês, o Gilmar Mendes estava abertamente tramando para conseguir trazer o Cássio Nunes para votar, para colocar o Henrique Vorcaro em prisão domiciliar, de forma que seria um aviso para o Daniel Vorcaro, né, o principal acusado, aí, de que olha só, a gente vai dar um jeito, fica tranquilo aí, soltamos seu pai, depois vamos soltar você, fica tranquilo aí, né? Seria essa sinalização que o Gilmar Mendes queria passar. Só que o André Mendonça, muito esperto, percebeu a parada e soltou algumas informações que tornaram impossível um voto de outra forma. Ficou até feio o voto do Gilmar Mendes reclamando de Lava Jato e não sei o que lá, e não sei o que lá, sendo que tinha informação que havia até ameaça de morte contra a irmã do sicário ali na coisa. Ou seja, o Henrique Vorcaro, o pai do Vorcaro, estava realmente tentando ocultar provas, ocultar informações da investigação. Não tem como dar prisão domiciliar nesse caso. O cara tem que ficar preso, né? Então, aí agora o PGR, o Paulo Goné, que é aquele fantochinho de cu aberto do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, tá vendo risco de suspensão. Não, porque o perigo isso não pode. Eu fico imaginando, né, a turminha ali, a banda podre do STF ali, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Paulo Goné, coisa, todo mundo chorando. Ai, que o André Mendonça fez justiça, não pode, não é assim que funciona o STF só tem que acusar a direita, a esquerda não tem que fazer nada não, né?
E, enfim, aqui ó, procuradores diretamente envolvidos com as investigações do escândalo do Banco Master ficaram contrariados com a suspensão do sigilo de documentos determinado pelo André Mendonça. É lógico, o plano deles era esse, o plano deles era o Gilmar Mendes votar pela prisão domiciliar do Henrique Vorcaro, e o Cássio Nunes estava sendo pressionado para fazer a mesma coisa, só que o Cássio Nunes viu a roubada que era. Pô, não tem. Com essas informações liberadas, não tem como votar pela liberação desse cara, né? E o Gilmar Mendes em si ficou feio pra caramba pra ele, porque, pô, tava mais do que na cara que o Henrique Vorcaro, o pai do Vorcaro, estava envolvido e estava tentando ocultar a prova, estava pagando pessoas ligadas para ninguém falar nada e coisa e tal, né? Então aqui, e é lógico que se o Gilmar Mendes ficou chateado, se o Alexandre de Moraes ficou chateado, o PGR Paulinho Goné ficou chateado também. Paulinho Goné, vocês sabem como é que é, né? Ele fica muito chateado quando os donos dele ficam chateados também, né? Aqui, ó. E aí a Malu Gaspar fez essa coluna aqui também, espinafrando o Gilmar Mendes nessa história aqui, ó. Embate entre Gilmar Mendes e Mendonça sobre o Vorcaro desencara roteiro para melar o caso Master. Ou seja, é o que acontecia. O que o Gilmar Mendes queria era melar o caso Master, né? Aqui, ó, o embate entre Gilmar Mendes e André Mendonça durante o julgamento da prisão de Henrique Vorcaro não expôs apenas uma guerra de nervos que dominou o Supremo em virtude do Banco Master, né, do caso do Banco Master. Como eu falei para vocês, esse é o lado positivo. O Supremo brigando é bom pra gente. O Supremo unido vai estar contra a gente. Então o Supremo brigando é ótimo pra gente, né? Deixou patente também até onde alguns ministros estão dispostos a ir para salvar a pele de fraudadores, milicianos, parlamentares, servidores públicos corruptos, em última instância, as próprias peles. Rapaz. Já que alguns se misturaram a essa gangue em troca de contratos milionários e mordomias variadas. Rapaz, ô Xandão, acho que ela tá falando de você, Xandão, não sei não, hein? Aqui, o objeto da sessão era avaliar se o pai do Vorcaro, né, o Henrique Vorcaro e o primo, continuariam presos, né? Os relatos que constaram na decisão divulgada no dia da prisão e da representação policial tornada pública na própria terça-feira são escabrosos. De acordo com a Polícia Federal, Henrique Vorcaro comandava um grupo de milicianos, bicheiros e hackers remunerados com R$1 milhão mensais. Os diálogos capturados pela PF mostram ainda que até a véspera da prisão ele negociava o silêncio de Joana, irmã do sicário, né, Luiz Felipe Mourão, né, Moraes Mourão, né, que se suicidou na cadeia depois de preso. Muito estranho, se suicidou ou suicidaram ele, né? E a irmã estava com medo de ser suicidada por esse grupo também, né? Numa das mensagens, ela diz que tem informações que podem acabar com toda a família Vorcaro. Na outra, cita ameaças de cadeia, golpe, vídeos com fuzil que iriam matar a mim e minha mãe. Caramba, e o pessoal queria liberar. O Gilmar Mendes votou para liberar esse cara, bicho, esse miliciano desse cara, né? Felipe, preso por ter organizado os pagamentos de mesada ao senador Ciro Nogueira, continuou lavando dinheiro do ecossistema do Master até abril de 2026. Gilmar ignorou tudo isso, mas gastou 1/3 do voto de quase 1 hora falando de episódios da época da Lava Jato, seu bode expiatório preferido para justificar uma comparação com Compliance Zero. Eu já falei para vocês, a Lava Jato pode ter tido algum problema ou outro pontual? Pode ter tido, mas isso é muito diferente de anular toda a Lava Jato como esse pessoal fez. Esse pessoal anulou a Lava Jato por quê? Porque estava chegando neles, porque chegou nos amiguinhos deles, por causa do amigo do meu pai, que é o Toffoli. Aí eles resolveram anular a Lava Jato, porque os poucos problemas pontuais que podem ter acontecido na Lava Jato eram coisas que acontecem em toda investigação. Uma operação desse tamanho sempre vai ter uma coisa ou outra que não vai estar 100%, mas não justifica anular toda a coisa por conta disso, né? E até hoje, fica óbvio, você vendo o teor das mensagens trocadas entre o Sérgio Moro e o procurador, eles colocaram aquilo como um escândalo, porque o Sérgio Moro conversou com o procurador, nada fora do ordinário, nada além de mensagens normais de transação normal entre juiz e procurador. Não é proibido o juiz falar com um procurador de maneira alguma, não tem nada ali que indique perseguição ou ajuda ou nada do que tema, né? Mas enfim, usaram isso para anular a coisa toda. Por quê? Porque tinham que tirar o Lula da cadeia de uma maneira ou de outra, porque senão o Bolsonaro ia ganhar a eleição, né? E eles queriam tirar, o foco deles era tirar Bolsonaro do poder a qualquer custo. E não conseguiram, tá? Eu falo para vocês, esse pessoal acha, fez de tudo, botaram o pinguço corrupto na presidência, quebraram o Brasil completamente, economicamente e juridicamente também, para tentar tirar o Bolsonaro. E não vão conseguir, porque vai voltar o Flávio agora e muito provavelmente o Bolsonaro volta mais adiante também, né? Em sua opinião, a operação comete os mesmos abusos, entre eles prender parentes por obter delações e coisa e tal, né? Quem conhece o histórico do Gilmar, porém, está cansado de saber que sua preocupação com o devido processo legal não é tão seletiva com relação à proposta do Daniel Vorcaro, né? O ministro nunca se incomodou com o tenente Mauro Cid ter sido preso preventivamente por 4 meses
no caso da trama golpista, e só decidiu fazer uma delação quando o pai dele foi preso, ameaçaram prender a filha, prender a esposa, não sei o que lá. Tem vídeo gravado do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, ameaçando o Mauro Cid mudando o depoimento dele ali na hora. Aqui. Tampouco questionou o fato de Mauro Cid ter mudado de versão pelo menos 5 vezes, nem o teor dos áudios vazados pela imprensa, que diz que ele teria sido obrigado a mudar seus depoimentos. Ou seja, todo mundo sabe que o caso do Mauro Cid foi um absurdo. O caso do Vorcaro a gente não sabe ainda. Até aqui não tem evidência nenhuma de que o Vorcaro esteja fazendo alguma coisa errada. Tanto que a polícia disse que não vai aceitar a terceira tentativa de delação premiada, não. Teve 2 chances. Não vamos tentar a terceira, não. A terceira não vai ter mais, não. E é certo, porque senão vai ficar um negócio igual o Mauro Cid, que fica tentando delação até uma que aceita. Que porra é essa? Não tem isso, não. Delação é você falar tudo que você tem que saber mesmo e acabou. E entrega e encerra a coisa. Ah, vou ficar tentando até conseguir. Não é assim que funciona, pô. Então, eu acho que tá certo. Não tem que ter delação do Vorcaro porra nenhuma, né? E, enfim, ou seja, tá mostrando aqui o absurdo que é esse negócio. Está chegando no ponto central da coisa. O problema do núcleo podre do STF nunca foi, entre aspas, defender a, entre aspas, democracia. Sempre foi proteger o rabo deles mesmo, que é cheio de corrupção nesse negócio, né? Enfim, a briga tá feia. O governo Lula entrou na briga com o Mendonça. Eu não sei não, eu acho que vai dar ruim pro Lula esse daqui, hein? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.